Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Engenheira Gabriela Freitas, gestora do PDR 2020, e começaria por dizer o seguinte. Há um ano a Sra. Gestora disse aqui, numa audição equivalente a esta, faz precisamente um ano, que não estava muito satisfeita com a taxa de execução do PDR 2020, que estaria em 40%. Afirmações suas. Ora, passado exatamente um ano, essa mesma taxa pouco passa dos 50%, ou seja, a este ritmo, só lá para 2024 ou 2025 se concluirá o programa. E por isso lhe pergunto, Sra. Engenheira, se mantém a sua insatisfação com a forma como o PDR está a ser executado. É que, de facto, por mais que este ano, percebe-se bem, a Sra. Engenheira queira aqui dourar a pílula, e fê-lo por diversas formas e de diversas maneiras, comparando com outros países, com outros programas, falando de forma genérica de assuntos que estão na ordem do dia, agricultura familiar, chavões que sabemos que caem bem, fazer anúncios para ocupar a agência mediática, a agenda mediática, falando aqui em empréstimos e negociações de montantes, de linhas de crédito para os agricultores, como se eles não estivessem já bastante endividados, para ocupar a agenda mediática, como aqui disse, mas por mais que tenha aqui tentado dourar a pílula, não há de facto como fugir. De facto, não há motivos para estarmos satisfeitos. Sabemos que é um pouco maçador falar aqui em números e percentagens, é sempre aborrecido, mas elas são de facto muito esclarecedoras e não podemos fugir a isso. Decorridos quase 6 dos 7 anos do PDR 2020, as 3 áreas que são realmente importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura têm taxas de execução baixíssimas. Isto é um facto. A área da inovação e conhecimento tem apenas 25% de taxa de execução. A área da competitividade e organização da produção tem apenas 39% de taxa de execução. A área do desenvolvimento local, fundamental para a execução de projetos nas comunidades mais pequenas, mais abandonadas e mais esquecidas por este Governo, tem apenas 17% de taxa de execução. São números aborrecidos, é verdade, mas têm o condão de desmontar claramente a narrativa do Governo, o discurso e a propaganda diária do Governo e, em particular, do Ministério da Agricultura a este respeito. Não sou exaustivo, nem quero ser, porque o tempo é curto, mas dou apenas alguns exemplos, referindo-me a operações concretas, e os números são objetivos. O Governo faz diariamente propaganda com regadio. Ele é o Plano Nacional de Regadio, ele é o regadio no Programa Nacional de Reformas, depois mete-se o regadio no Programa Nacional de Investimentos, que foi um programa inventado apenas para promover o candidato do Partido Governo às eleições europeias. O regadio é a grande obra do Governo. A caminho do final da legislatura, sabem qual é a taxa de execução da operação de melhoria de regadios? 10%. Este é um facto. O Governo faz tudo para aparecer na fotografia junto dos agricultores, colando-se ao dinamismo e à capacidade de investimento dos agricultores e empresários agrícolas na exploração e à transformação e comercialização de produtos agrícolas, o mesmo Governo que abandonou completamente o investimento público. No final do PDR, sabem qual é a taxa de execução das operações de investimento? 47%. O Governo e a este respeito o PCP e o Bloco também, enchem a boca com a aposta nos serviços de aconselhamento agrícola aos agricultores, prestar apoio agrícola aos nossos agricultores. Sabem qual é a taxa de execução das operações de aconselhamento aos nossos agricultores? 4%. 4% apenas. O Governo desdobra-se diariamente em ações, 3%, corrige-me o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. O Governo desdobra-se diariamente em ações de campanha a propósito dos incêndios e da floresta, todos os dias, câmaras de televisão atrás dos ministros e dos governantes, e depois o que é que se verifica em concreto? A taxa de execução ponderada nas operações florestais é de 37%. Esta é a realidade dos números, e o resto são pormenores. Tudo o resto são pormenores para nós. Eu só espero que não se atirem aqui as responsabilidades desta situação, porque antes as responsabilidades eram do anterior Governo, mas isso agora já não pega, porque é ridículo estar a evocar esse argumento. Agora ensaia-se um outro argumento, que é a responsabilidade por este estado das coisas é dos agricultores que não sabem executar. Isto não é aceitável, Sra. Engenheira. A responsabilidade é muito clara e é muito simples. Apesar do esforço dos técnicos, dos colaboradores, da Administração Central, das direções regionais, que é um esforço enorme que vêm fazendo ao longo dos últimos anos, apesar do enorme empenho da Sra. Gestora e da sua equipa, há que reconhecer aqui, reconhecemos-lo. Apesar desse empenho, o que é facto é que o programa não arranca, o programa tem taxas de execução miseráveis. E qual é a razão para isso acontecer? A razão que decorrem dos números que eu aqui apresentei, a razão é muito simples.
é que o Governo faz uma deliberação encapotada, propositada, disfarçada, da comparticipação nacional dos projetos financiados por fundos europeus. É esse o grande objetivo do Governo, contrariando o trabalho executado pelos técnicos, pelos colaboradores, pela autoridade de gestão. O Governo tenta atrasar, tenta puxar para trás a evolução do programa. Quer cumprir objetivos orçamentais e pedir ao Sr. Presidente que me desse a mesma tolerância que a Sra. Engenheira Gabriela Freitas. O Governo pretende cumprir objetivos orçamentais à custa dos agricultores. E isto tem de ser denunciado, retirando aos organismos os meios necessários para que esta situação se altere, protelando a abertura de candidaturas, atrasando pagamentos, colocando entraves aos empreendedores. O senhor deputado Pedro do Carmo está muito traquinas hoje. Reiterando, atrasando pagamentos, colocando entraves aos empreendedores rurais, enganando os jovens agricultores, arranjando constrangimentos de vária ordem para que os promotores concretizem os seus projetos. E isto é inaceitável e tem aqui de ser denunciado.